Gente, boa noite a todos. Muito obrigado por participarem dessa nova reunião da PUC Campinas, mais uma semana. Hoje eu tenho um prazer enorme de trazer alguns grandes amigos nossos. Nós trouxemos uma turma aqui de Campinas que inventou uma coisa genial, que é um grupo de inovação em oftalmologia. E até o nome é genial. O nome deles é IDEA. Muito legal, espetacular. Nós vamos começar, então, com a apresentação do André. Depois o Márcio e o Henrique vão comentar, e o Henrique também tem uma apresentação. Então vamos lá, André. Obrigadão, André. Um prazer revê-los. Valeu, muito obrigado, Marcelo. Boa noite aí a todos. É um prazer para a gente estar aqui, né, conversando um pouquinho sobre essa nossa iniciativa aí do IDEA, né, porque é alguma coisa bem nova realmente ainda, né, para a gente também. E vamos tentar explicar aí um pouco para vocês, né, do que é o grupo, o que a gente anda fazendo e um pouco também dos percalços pelos quais a gente já passou, né, que eu acho que pode ser bem assim informativo, né, interessante para todo mundo, que é comum, na verdade, né? A gente tem, isso acontecia com a gente, né? A gente tem de repente uma ideia legal, assim, fala, poxa, eu podia fazer tal coisa, né? Que ia me melhorar tal situação na clínica, ou na cirurgia, e acaba ficando só nisso, né? Só na ideia. Então, a ideia principal do grupo é justamente tentar mudar isso, né? Tentar fazer alguma coisa mais prática, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver se estou fazendo certo. Vamos lá. Tudo certo aí? Perfeito. Então, vamos lá. A gente bolou, então, esse nome IDEA, né? Que é a junção aí de olho com ideia. Opa, foi. E que diabo é isso, né? Vamos ver, então, o que é isso. O IDEA nada mais é do que a junção aí, né, de 6 amigos, todos nós oftalmologistas, e a gente, vamos dizer, fortaleceu assim a amizade, os laços, basicamente no congresso da ASCRS, né, que a gente vai uma vez por ano, e aqui é uma situação nossa, então, na corrida lá de 2018, né, a ASCRS tem esse Run for Sight, né, e esse foi o ano, então, que estávamos todos presentes. Depois, em 2019, eu já não estava, não lembro se teve mais alguém que também não correu. Teve pessoal que perdeu hora, verdade, que também não foi, não foi correr porque perdeu hora. Mas essa foto tá legal, né? Que tem todo mundo junto aí. E partindo disso, né, da amizade, da junção aí do grupo, o Ademar, uns tempos atrás, acho que foi no começo do ano passado, mais ou menos, teve a ideia da gente fazer exatamente isso, da gente tentar transformar as nossas ideias, né, daquilo que a gente estava tentando inventar aí de novo, né, para a nossa especialidade, em alguma coisa prática, né? E tentar usar a força do grupo para isso, né, de todo mundo junto, justamente porque eu comecei essa caminhada, né, de tentar desenvolver aí alguma coisa nova já faz alguns anos, e conversando com ele, ele via a minha dificuldade, né, de fazer as coisas andarem, e pensou que em grupo a gente poderia então fazer algo melhor aí, né, algo mais. Então, esse é o grupo IDEA, né, o Fabrício, que está aí fazendo cirurgia, ele está ali no cantinho na tela, lá de Araçatuba. Eu, o Ademar, que é de Piracicaba, o Rafaela, que é lá de Pouso Alegre, o doutor Henrique, que acho que é conhecido aí da maioria, e o Márcio, que está aí com a gente. A ideia do grupo, então, era fazer isso, né? Juntar as nossas ideias, juntar a possibilidade de desenvolver novas tecnologias, além da convivência, né? De fortalecer aí a convivência entre todo mundo. E acho que uma das ideias principais, quer dizer, um dos conceitos principais, é a gente tentar resgatar um pouco do papel do oftalmologista no desenvolvimento de novas tecnologias, né, de novas ideias realmente, né, que possam alavancar aí o desenvolvimento da nossa especialidade. Nada contra a indústria, nada contra tudo que ela traz para a gente de novidade, de evolução, mas a gente tem a impressão que deixar isso só na mão da indústria às vezes leva a gente por caminhos que não são os ideais, né? Então, de novo, nada contra, o legal é ter parceria com a indústria, mas uma das ideias do grupo é a gente voltar a ter aí um certo protagonismo, né, talvez maior, nessa questão de desenvolvimento de tecnologias. Acho que uma coisa que talvez seja um exemplo mais gritante aí, né, dos últimos anos,
é a ideia de você usar um laser de femtosegundo para fazer uma cápsula Rex. E depois, ok, vamos fazer incisão também, vamos quebrar o núcleo e etc. Mas acho que a maior parte das pessoas que comprou, né, um laser de femtosegundo para faca fez principalmente pensando na cápsula Rex. A cápsula Rex é uma coisa realmente desafiadora, a gente sabe que ela é, aí, como o pessoal fala, né, a mãe da faca e tal. E pareceu, num determinado momento, que seria uma ideia legal, né? Falar, vamos usar esse laser, então a gente vai ter uma melhor qualidade na nossa cirurgia, a gente vai ter melhores resultados para os nossos pacientes. E com o passar dos anos, a gente foi vendo que isso não era bem verdade assim, né? O laser tem seus problemas também, é extremamente caro, né, o aparelho, e mais do que isso, o uso do laser depois tem um custo que acabou se tornando aí proibitivo para a maioria, por isso que a maior parte das pessoas não usa. Então, acho que é um exemplo bem claro de uma coisa que é simples, é construir um círculo na cápsula, né? Rasgar um círculo na cápsula, nada mais que isso, e que criou-se, né, toda essa questão aí do laser em volta desse problema, né, dessa necessidade que a gente tem na cirurgia. E é exatamente isso que eu estava falando, né? De repente, se o protagonismo disso estivesse na mão do oftalmologista, talvez não tivesse sido esse o caminho, né, que fosse seguido. Afinal, a gente sabe fazer cápsula Rex também, né? Então, alguma coisa que venha de novo tem que simplificar, tem que ser melhor, né? De verdade do que o que já existe. Então, esse é um outro conceito que a gente tem sempre no IDEA, né? Tudo aquilo que a gente vai bolar, e aí um tem a ideia e o outro critica e fala, esse caminho não está legal e tal, porque a ideia é sempre manter alguma coisa simples, prática e que realmente possa beneficiar o nosso dia a dia sem custar os olhos da cara, né? Como o Henrique me falou, né, falando dessa reunião aqui da PUC, que seria uma coisa mais informal, eu vou apresentar um vídeo rapidinho para vocês, de brincadeira, né, mas mostrando essa história toda. Quer dizer, a gente sabe fazer cápsula Rex, né, e a gente não precisa de um laser de 2 milhões de reais para fazer isso, né. A gente sabe, inclusive, fazer cápsula Rex num núcleo branco e uma pupila pequena dessa sem enxergar. E aí? Né? Por isso que eu falei que eu só estou mostrando porque me falaram, viu, Marcelo, que a reunião é mais informal. Vamos lá, né? Então a gente não mostraria um negócio desse. Mas sai, ué. A gente faz a cápsula Rex também, né? Bonitinha, sem enxergar nada. E no final, o olho tá legal. Então é mais ou menos esse pensamento, né? Quer dizer, acho que alguma coisa nova que a gente venha trazer para a especialidade tem que ser mais simples, não pode ser mais complicado. Tem que facilitar a nossa vida, né, o nosso dia a dia, e não complicar, como nesse exemplo aí do laser que a gente estava falando. Tá? Existe uma frase em inglês que é bem conhecida, originalmente era keep it simple and short, e aí acabou virando depois keep it simple stupid, né? Que é para lembrar a gente de ter isso na cabeça realmente, de ter isso em mente, né? Tenta fazer o simples. Se precisar, você complica um pouco, mas né, tenta fazer o simples, que geralmente dá mais certo. Então vamos lá falar um pouco do que o IDEA é hoje no presente e o que a gente pensa também um pouco para o futuro. O IDEA no presente é o IDEA Refractive, né, que é o nosso app. O Henrique vai falar um pouquinho aí, até sobre o desenvolvimento disso depois para a gente, que é uma coisa que já está funcionando, já está aí, né, para a gente usar. O IDEA é o olho de silicone, né, do Yamane, que eu vou contar um pouco para vocês daqui a pouco. O IDEA é atualmente o desenvolvimento de uma cápsula artificial que talvez venha substituir a própria cirurgia de Yamane no futuro, se der certo. E o IDEA é o nosso conceito de um suporte capsular também. Tá? É lógico que a cápsula e o suporte eu não posso mostrar para vocês, porque ainda não tem patente, né? Mas só para ter uma ideia aí, né, do que a gente anda pensando. Para o futuro, o IDEA aulas online, que a gente está pensando em fazer, aulas presenciais, de Yamane e de outras coisas, talvez publicação, né, que a gente está estudando. Tem mais 3 projetos na geladeira que a gente não está tocando porque, né, tem outros mais importantes no momento. E talvez seja no futuro até uma incubadora de projetos, né, de a gente poder receber projetos de outras pessoas e dar um apoio também, né, dado que a gente já vai ter aí um pouco de know-how e tal. Por enquanto a gente está muito cru ainda para isso, mas é uma das ideias, né, que a gente tem para o futuro.
Eu vou contar para vocês um pouco agora, para dar um exemplo, né, de como fazer o desenvolvimento de alguma coisa de novas tecnologias, de um projeto que não é do IDEA, né, de um projeto que é meu, que foi a primeira tentativa nesse sentido, né, de fazer alguma coisa assim de nova. Esse projeto eu já tenho patente, então eu posso apresentar ele, né, sem maiores problemas. A ideia me ocorreu no dia que eu estava indo embora da Askers, né, o último dia da Askers de 2015. Então, isso aqui é o Centro de Convenções de San Diego, né, que era onde a gente estava, que é onde é feita a Comic Con, lá nos Estados Unidos, né, um negócio enorme. Eu estava indo embora e comecei a pensar, né, falei, poxa, seria legal, a gente vê tanta coisa nova aqui, seria legal tentar também desenvolver alguma coisa nossa, né, alguma coisa de tecnologia nossa, mesmo sabendo que isso no Brasil é uma tarefa, por vezes, ingrata, né. E aqui tem aí um esqueminha mais ou menos do que eu bolei, né. Falei, eu queria bolar alguma coisa que fosse realmente simples, prática, para fazer uma cápsula Rex, né. Então esse é o meu projeto lá de trás, de 2015, para fazer uma Rex com um instrumento descartável, que fosse, entre aspas, automática, né, e que fosse realmente de custo baixo. Então aqui no canto, né, nessa figura, a gente vê a estrutura básica, que basicamente é um anel de silicone, né, com um trilho dentro por onde uma lâmina passa, né. Isso aqui tem um cabo e ele não tem irrigação, ele tem só aspiração. E essa aspiração, né, que está mostrando aqui ele entrando em contato com a cápsula, ela é ligada na aspiração do próprio faco. Então, algumas coisas que a gente pensa às vezes é usar o que a gente já tem, né, no dia a dia, o que a gente já usa na cirurgia, e a partir disso, então, tentar bolar alguma coisa nova para justamente diminuir custo, né, e aumentar a praticidade aí para todo mundo. Tá? Aqui seria a forma dele entrar no olho. Né? Isso seria uma vista em corte, depois um desenho em 3D, que eu pedi para um cara fazer para mim na época. Tem esses furinhos aqui, né, que grudariam então esse anel na cápsula anterior. E isso aqui seria a lâmina com uma base de metal em cima dela. E aí o cirurgião entraria pela paracentese, né, com um instrumento parecido com um Sinsk, só que com um ímã na ponta. E aí ele direcionaria essa lâmina para dar a volta e assim fazer a Rex, né, enquanto essa estrutura está presa na cápsula pelo vácuo do faco. Tá? Então essa era a minha ideia básica na época. Aí vamos lá, né? Você começa, aqui nós vamos começar a falar um pouco de valores. Acho que de repente tem alguém que está assistindo que tem também uma ideia, fala, poxa, estou achando legal, quero fazer alguma coisa nesse sentido. Quanto custa? Né? Uma patente no Brasil, naquela época, custou isso daí. Uma patente nos Estados Unidos, na época, custaria, que era, o dólar não era 3,70, né? Faz tempo. Mais ou menos uns 13 mil. Então eu acabei fazendo para esse instrumento só a do Brasil, né? Num primeiro momento. E aí tentando desenvolver um protótipo, né? Que até hoje é talvez a nossa maior dificuldade, né? A gente tem algumas ideias interessantes, mas como que eu faço um protótipo para fazer isso de verdade, poder testar isso de verdade na prática, né? E aí eu acabei achando essa empresa, né, chamada Cadência, lá nos Estados Unidos. Foi o único lugar que eu achei que conseguiria fazer uma lâmina nas dimensões que eu precisava, né, para colocar isso dentro do olho e tentar cortar a cápsula. Então é uma lâmina que tem 0,7 milímetros só de altura. E depois de muita conversa, muita coisa, os caras conseguiram fazer a lâmina, né? E aí a minha continha já aumentou para 15 mil, né, de gasto nesse projeto, tá? Só que eu não consegui fazer o resto. Eu consegui fazer a lâmina, que teoricamente era mais difícil, mas o resto também, mal sabia eu que também era difícil. Né? Então, até hoje, esse projeto realmente não saiu da gaveta, né? Vamos dizer assim. Depois, por falta de informação, eu perdi o prazo para internacionalizar a patente. E aí, depois que passa um ano da patente nacional, se você não pede para ela ser internacionalizada, você não pode mais pedir. Né, você realmente perde o prazo, que foi o que aconteceu comigo nesse primeiro projeto. Então, depois disso, eu acabei fazendo uma outra patente para evoluir, né, a ideia e poder pedir a patente internacional. Também não consegui fazer um protótipo. Depois entrei em contato com uma empresa de engenharia. Isso aqui ainda foi da segunda patente. Aí a conta já foi para 21. Nesse meio tempo, tentei contato com a Alcon para ver se eles estavam interessados em comprar a ideia. Mas eles sequer me deixaram apresentar e contar o que era a minha ideia. Mesmo com o termo de confidencialidade, etc., não deu certo. E aí depois eu acabei contratando um escritório de engenharia, né, para tentar me ajudar a construir um protótipo.
Em conversa com o engenheiro, acabamos chegando numa terceira patente, né, que seria até uma coisa mais legal, mais automática e tal. E aí minha continha já subiu para 50 mil. E até hoje, isso não saiu do papel também, porque essa outra lâmina, né, desse projeto novo tem uma característica diferente e a gente não conseguiu fazer. Ainda estamos tentando, ainda não jogamos a toalha, mas, né, às vezes acontece isso, a gente investe e realmente não dá em nada. Então, acho que o primeiro conceito, né, para quem quer desenvolver alguma coisa de novas tecnologias é saber que pode dar errado também, né? E a gente pode gastar dinheiro e não chegar em lugar nenhum, acumulando só a experiência e mais nada, né? Vamos comentar agora, então, de um projeto do IDEA, que já deu certo, né? Também não foi fácil, mas já deu certo, que é o nosso olhinho de silicone. Então, no Congresso da Brascas de 2019, a gente teve a presença lá do Dr. Yamane, né? Ensinando a técnica dele. E ele trouxe para esse congresso uma coisa muito interessante, que foi esse olho de silicone, que ele desenvolveu, então, para ensinar a técnica. Então, basicamente, é uma estrutura aqui que tem uma esclera, uma córnea lá na frente e uma íris, né? E é um olho afásico, obviamente, porque a ideia é fazer a técnica de fixação escleral, né? Então, é isso aqui, né? O olho, isso aqui é um dos olhos, né, que ele trouxe, né, que a gente tinha lá no dia para usar, e a base que ele desenvolveu também. E aí, como eu fui aí do grupo, né, do IDEA, quem mais estudou inglês, sobrou para mim, né, ir lá e conversar com ele e falar, então, você me arruma um desse para a gente copiar e tentar fazer o nosso e ensinar a sua técnica aqui no Brasil? E ele parou, deu uma pensada, olhou para mim e falou, tá bom, vai. E me deu o olho então. Falei, bom, beleza. Tá fácil, né? Ano que vem isso aí já tá pronto. A gente faz um escaneamento 3D do olho, foi o que eu fiz. Aí você consegue ter, né, a imagem dele em 3D e depois eu vou imprimir isso em 3D. Moleza. E essa foi a primeira tentativa, então, da impressão 3D desse olho. A base, né, o cara da impressora conseguiu fazer direitinho aqui, de plástico, tranquilo. E o olho, embora em termos assim de elasticidade, né, tenha ficado legal, obviamente não dá para enxergar nada, né, e não dá para operar com isso, porque o que eles chamam de transparente, né, na impressora 3D, não existe impressão 3D transparente ainda hoje em dia. A gente só tem esse material que é translúcido. E translúcido, assim, com boa vontade, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu continuei insistindo, né? E a partir dessa ideia original, então, do Yamane, nós conseguimos chegar nisso aqui. Isso aqui foi a ideia do cara da impressora, tá? Eu não sou tão narcisista assim, não. Eu falei para ele, ó, não tá bom, não, tira esse negócio. Mas é a foto que eu tenho, né? E aqui foi, vamos dizer, o final que a gente chegou nessa questão aqui de impressão da impressora 3D. Então isso foi feito, né, uma esclera aqui em silicone, uma parte interna como se fosse uma úvea e uma íris também em silicone, e uma córnea, daí transparente, feita em plástico. Esteticamente, esse olho a gente achou assim que estava maravilhoso, né? Falou, nossa, tá melhor do que o do Yamane, que é transparente e tal. O nosso tá muito mais bonito, né? Só que não dá para operar com ele, porque a córnea é dura, né? O plástico que a gente conseguiu fazer isso aí é duro, e a câmera anterior ficou rasa, e enfim, a gente tentou e não rolou, não ficou legal. E aí a gente acabou conseguindo depois, né, fazer isso em fábrica. Então, os olhinhos que a gente tem hoje foram feitos realmente com uma empresa que faz trabalhos assim de silicone, né, para a indústria mesmo. Tá? Então, a gente acabou conseguindo copiar de verdade o olho do Yamane, que é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Vamos falar um pouquinho da cirurgia, né? Não vou dar aula de Yamane, mas rapidamente, só para vocês entenderem. A gente faz essas marcações, né? E a principal, antes de começar, e as incisões, e a principal delas, né, é aqui entre o ponto D e B de cada lado, que é o caminho intraescleral que a agulha vai ter que fazer. Tá? Vou adiantar aqui para a parte que interessa. Então, a gente marca 180 graus, daí a gente vai fazer essa marcação dos 4 pontos, né? Dos 4 pontos que eu falei para vocês. Então, 1, 2, 3, 4. E tudo isso que interessa dali até ali, né? São os... Vamos voltar, peraí. Aqui, então... Isso. O que interessa é desse ponto aqui até esse aqui, tá? E do outro lado, o contrário, daqui até aqui, que é o caminho intraescleral que a agulha tem que fazer para ficar uma cirurgia boa, tá? A gente faz incisão, coloca a lente, daí na câmera anterior,
aqui o que eu estava falando, a agulha anda, né, do ponto D até o ponto B, desse jeito aqui, ó. E aí o interessante desse modelo é que a gente vê, né? Então, o aluno que está aprendendo a fazer Yamane, ele consegue enxergar o que ele está fazendo, né? O caminho intraescleral, consegue ver, né, a agulha passando aqui por baixo da íris, para daí ir lá com a pinça e alimentar, né, a agulha com a alça da lente, tá? Então, a gente faz os dois lados. Aqui tem uma variação que o Fabrício, que está aí com a gente, bolou, que é tirar a segunda paracentese daqui e colocar aqui, para ter um ângulo melhor, né, para a segunda alça. Aqui a dificuldade que todo mundo reclama da segunda alça, que essa manobra aqui ajuda bastante. E aí aquela história de puxar, né, a agulha e cauterizar, tá? Aí quando a gente estava filmando isso aqui, o Ademar teve a ideia de fazer como se fosse um Miyake View, né? E aqui a gente consegue ver então o resultado final da lente, né, a centralização dela bonitinha e o caminho ali intraescleral que a alça segue, ó, dentro da esclera ali bonitinho. Tá? De conceitos aí, né, e ideias nossas, era mais ou menos isso que eu queria passar. Aí alguém pode estar olhando e falar, bom, mas tá bom, e o bizu, né? Acho que todo mundo conhece essa história, né, que tinha lá um colégio no Rio de Janeiro, né, no começo do século XX, e tinha um professor de matemática que era muito difícil, né, passar pela cadeira dele. E aí, depois de um tempo, os alunos descobriram, então, que ele tirava todos os problemas da prova desse livro de 1700 e alguma coisa do bizu. E aí daí que vem o nome bizu, né? Quer dizer, passar o que interessa, né? Peraí, acho que isso aqui vocês não estão... Bom, mas dá para ver o telefone, né? Esse aqui é o cara que faz os projetos de impressão 3D para a gente, chama Dorival, tá? Tem aqui o telefone dele, quem quiser. Então, é um bizu aí. Se alguém quiser fazer alguma coisa, testar alguma coisa com impressão 3D, tá mais que recomendado. Assim. É um cara, gente boa, trabalha bem e ele só desiste quando não dá mesmo para fazer. Então, é uma boa dica. E, mais recentemente, a gente está associado aí, né, está usando, né, o serviço desse pessoal do site chama Desenharia, para ajudar a gente a tentar desenvolver alguma coisa mais prática aí, né, que realmente tirar as nossas ideias do papel, que como vocês viram, né, nessa breve apresentação, não é uma coisa assim tão simples. Então, vou passar a bola aí agora para o Henrique e para o Márcio, não sei quem vai querer falar primeiro, e a gente continuar aí com a conversa. Beleza, André. Agora, Henrique, você quer compartilhar a sua, então? Pode ser. Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela. Tá aparecendo aí, não? Ainda não. Deixa eu... Parecendo um cara bonito só. Então não sou eu. Peraí, o que está acontecendo aqui? Aqui, agora eu estou vendo... compartilhar a tela. Isso. Apareceu a área de trabalho? Não. Ué, mas que estranho. Básico... Não está aparecendo nada aí. Não, só você. PowerPoint, está aqui. Será que é isso aqui? Agora sim. E agora? Maravilha, maravilha. Bom, então vamos lá. Marcelo, é um prazer estar aqui, de verdade. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Refractive, né? O Idea Refractive, que é o primeiro projeto que concluiu, né? Primeira coisa que chegou numa forma mais ou menos final. Ele vai estar sempre mudando, né? Bom, então, assim, como é que ele nasce? Como todo projeto, né, é uma ideia, uma coisa que você pode plantar, pode apostar nela ou pode esquecer. A gente plantou e, hoje em dia, o Idea Refractive é uma árvorezinha legal, né? Tem muito para crescer ainda, mas já tem o seu espaço, né? Como é que começou isso? Isso a gente estava lá em final de 2014, começo de 2015, mais ou menos, e aqui estão todos os cálculos que a gente tem que fazer para uma cirurgia refrativa, né? Nomograma, hipocorreção de 10%, tempo de mitomicina, ablação, PTA e PSTA. Ablação você pode quebrar ainda em máxima e central, leito residual, Randelman, faltou aqui a ceratometria final. E, na verdade, o que a gente reparou aqui, que são 4 variáveis, tá? São 4 variáveis que vão entrar em todas essas contas. A refração está em quase todas, a PAC está em algumas, o FLAP mais algumas, zona ótica em várias,
mas você vê que a gente fica fazendo um monte de conta no braço à toa. A gente podia só informar essas 5 variáveis aqui e a gente teria todos os resultados dentro das células que tivesse programado para fazer os cálculos, numa planilha Excel. E foi essa, então, a primeira versão da calculadora. Aqui em amarelo eram as células que a gente imputava os dados, e aqui as telas de resultado, né? Então, foi a primeira versão, mas era uma coisa crua demais, era um Excel, né? Isso foi 2015. E a gente passou 2015 inteiro distribuindo para quem pedisse por e-mail, a gente mandava. E aí, em 2016, o Caipira estava chegando, a gente organizou o Caipira lá em Campinas, e aí eu estava treinando, essa aqui é a minha touca, não sei por que eu gostei dela, e aí eu falei com o pessoal, falei, moçada, eu acho que a gente podia dar uma melhorada naquela calculadora, né, deixar ela mais, com uma cara mais profissional, só que eu não sei mais mexer no Excel além do ponto em que eu estou. Começou a ficar um pouco complexo demais para mim. E aí o Monsanto falou, ó, a Eliane mexe muito bem com Excel, talvez se você falar o que você está pensando, ela vai conseguir efetivar isso. E aí a gente fez a segunda versão, então, da calculadora, né, já com uma cara mais profissional, já separando a ablação, já identificava sozinho o tipo de grau, já tinha algumas coisas bem mais legais, né, e daí a gente apresentou em 2016 lá no Caipira. O pessoal gostou bastante e, particularmente, o Vitor, ele ficou falando para mim, cara, é muito legal aquilo, já apresentei essa sua aula para mais gente, todo mundo adora essa calculadora, você tem que continuar com isso aí. Eu falei, mas, Vitor, é só um agregado de várias fórmulas que já existem, não tem nada demais, só juntei tudo num ambiente só. Ele falou, tipo o iFood? Falei, cara, realmente, né, o iFood nada mais é do que você juntar um monte de coisas num ambiente só, fica mais prático. E aí eu parei para pensar, Amazon, Mercado Livre, Decolar, tudo isso aqui são ferramentas que fizeram o seu nome simplesmente colocando tudo num lugar só e deixando mais prático. Então, é uma ideia simples, mas ela é sim efetiva. O próprio celular, né, ele tem o poder dele, talvez venha porque ele tem múltiplas funções num aparelhinho só. E daí, conversando com o pessoal da Excelência, a gente optou por transformar em online. O próximo passo, depois de uma planilha Excel bem feito, seria jogar o cálculo para online, né? E aí isso foi em fevereiro de 2018, ele entrou no site da Excelência. Aí a gente teve ajuda importante do Pedro, dali para frente ele tem sido programador, um programador num app é uma parte bem importante do sucesso dele. E aí, depois, isso foi em agosto de 2018, a calculadora entrou na central de calculadoras da Braskem, foi uma vitória também para a gente, parte de córnea refrativa. Aí, isso foi outubro de 2018. Aí, o Fabrício me convidou para inaugurar o serviço dele, mostrando a calculadora. Para mim foi uma honra, foi muito gostoso estar lá, inaugurando o serviço de laser, né? Aí a gente publicou o primeiro artigo sobre a calculadora em janeiro de 2019. Em maio de 2019 a gente fez o Dry Lab na Braskem, foi super legal. A gente ia ter em 2020 novamente, o Ricardo chegou a comentar que talvez precisasse de mais salas, mas foi cancelado, né? E essa foto aqui, eu acho que ela foi a precursora do IDEA, na verdade. Depois, eu lembro que o Ademar e o Monsanto insistiram muito para que a gente tirasse essa foto com esse fundo do Rise of Innovation aqui. E hoje em dia eu entendi por quê, né? Eles já estavam com o IDEA na cabeça. E em 21/9, no encontro da Excelência, saiu de lá, a gente foi para a casa do André, e lá a gente formalizou mesmo de criar o IDEA. Isso aqui eu acho super legal, que o André que fez essa imagem, mas ela fala muito, ela realmente foi a primeira sociedade que eu participei, e uma das coisas mais legais que eu acho que tem no IDEA, que a gente tem que tomar cuidado, é a personalidade diferente e complementar de cada um. Eu acho isso super legal. Um que é um cara que é espertíssimo para resolver problema burocrático, se dá bem com todo mundo, o outro que é o cientista louco, o pica-pau que é divertido, está com todo mundo, e
né? Cada um tem a sua característica. Eu só trocaria aqui o Rafaelo pelo tio Patinhas, o homem do dinheiro. Esse realmente entende, né? O Johnny Bravo, aqui, o Lenharo, o Pink, né? Tinha que ser. E aí, continuando a história da calculadora, em outubro de 2019, o Marcelo me convidou para apresentar no encontro de ex-residentes da PUC. Foi um enorme prazer, foi muito gostoso. Aí lá ele apresentou esse videozinho aqui. Não está rodando? Ah, não acredito que não vai rodar. Ah, tá rodando. E aí, depois dele apresentar isso, aí o doutor João ficou, na palestra dele, perguntou umas 10 vezes para mim se eu lembrava daquilo, me chamou de Pink umas 20 vezes. Obrigado, viu, Marcelo? Foi bom demais. E, bom, aí continuando em novembro de 2019, a gente publicou o segundo artigo sobre a calculadora, né? E só que faltava uma coisa ainda. E aí esse cidadão aqui, o doutor Garrafinha, não, o doutor Copinho, né, o doutor Alexandre Campana, ele ficava sempre na minha cabeça, cara, você tem que fazer a PP disso aí, né? Aqui são outros dois momentos, o doutor Alexandre, né, aqui sem bigode, aqui com bigode. E realmente a gente acabou aceitando a sugestão dele e fizemos o app, que foi lançado em abril de 2020, então 3 meses atrás. A gente está realmente muito animado, muito empolgado com o sucesso que a calculadora está tendo em tão pouco tempo, né? E outra grande alegria foi que a primeira vez que eu falei do app foi nessa mesma reunião, dia 12/5, o Dr. Marcelo convidou, e foi uma delícia. Eu fiz uma apresentação diferente, eu fiz do próprio celular, né? Eu fiz mostrando mesmo, usando o app. Achei que ficou interessante. E poucos meses depois, a gente recebeu um convite para estar lá na Brascas apresentando a calculadora junto com gente pequena, né? Renato Ambrosio, Marcelo Vieira Neto, Eduardo Martinez. E aí, isso foi julho de 2019. E aí o Marcelo me mandou um WhatsApp tirando sarro, né? Falou, cara, onde é que você foi se meter? Quem é você no meio desse povo? Daí eu mandei esse slide para ele. Eu falei, ó, tanto eu concordo com você que dá uma olhadinha como vai ser o último slide, né? E realmente foi super gostoso. Foi um pouco intimidador, não vou negar, porque Eduardo Martinez, Marcelo Vieira Neto, Ambrosio, Marcela Salomão, Lira, e eu aqui no meio. Aí o Lenharo falou assim, Ricão, por que você não pede para o Ademar estar lá com você? Ele é calmo, ponderado, qualquer dica, qualquer coisa que aconteça na hora, ele te dá um toque. Eu falei, pô, bem pensado. E esse aqui é o Ademar, me passando calma, tranquilidade, né? Na hora da apresentação, ali, minutos antes, você vê que eu estava bem nervoso, né? E aqui foi a hora mesmo da apresentação. Eu não sei o que está acontecendo, que não está rodando os vídeos. Será que eu tenho que clicar mesmo? Bom, enfim, aqui era só um videozinho do momento mesmo da apresentação que o Ademar fez, para variar, brincando, né? Fazendo as dele. Mas eu sou muito grato ao Ademar, ele realmente foi quem me colocou na refrativa e... agora vai rodar. E realmente sou fã do Deminha, de todo o grupo do ID, a fera aí. Isso foi na hora mesmo que estava acontecendo lá, que eu estava apresentando, né? Esse slide aqui é engraçado, porque um pouco antes no dia anterior, na verdade, eu me toquei que eu não lembrava as fórmulas. Eu falei, gente, se me perguntarem alguma fórmula, eu não vou lembrar, porque eu lancei essas fórmulas na calculadora fazem 2, 3 anos e eu não lembro mais. Eu tive que fazer cálculo reverso. Eu tive que entrar na calculadora e descobrir qual que era a fórmula que estava dentro dela. Ridículo, né? Mas é uma coisa que acontece. Quando você perde o controle do negócio, outra pessoa efetiva para você a sua ideia, você acaba correndo esse risco, né? Aqui uma parte importante para quem for abaixar o app, no Android está jóia, mas no iOS está difícil, está muito lento as atualizações. Então, o que a gente sugere é que vocês digitem esse link aqui. Eu vou mudar aqui, ó. Esse link vocês podem digitar direto, e aí vocês vão abaixar o Test Flight, tá?
Uma vez baixado o Test Flight, aí vocês podem baixar a versão mais atualizada do IDEA sem que ele esteja na Apple Store, tá? Então, mesmo as versões que ainda não estão aprovadas na Apple Store, elas estão disponíveis via Test Flight, porque a versão que está atualmente disponível está muito antiquada já, aconteceu muita coisa depois daquilo. Então, é legal vocês abaixarem o IDEA por esse caminho aqui. E mesmo quem tem o atual, é interessante apagar e reinstalar dessa forma. Vocês vão ver que está muito mais atualizado atualmente, mas é isso aí, vocês vão ver que já foi muita coisa acrescentada. Essa é a ideia da calculadora, né? Está sempre acrescentando coisas, né? A última coisa que a gente acrescentou foi cilindro positivo para ganhar maior penetração nos Estados Unidos, por exemplo. Namoro ou amizade é o seguinte, a gente está faz tempo pensando juntar com o Brain, juntar com a calculadora do Gildásio. A ideia é mesmo essa, de colocar tudo num ambiente só. Mas tem o lance da paternidade, né? É difícil ser. Então, enfim, a gente tem algumas calculadoras que a gente está pensando de associar, né? Mas acaba que não aconteceu ainda. E só um último slide para dizer que, assim, nem tudo são flores, né? A gente fez o filme para a Brascas, no final a Brascas não aconteceu por conta do Covid, né? Fizemos um filme para a Ascars, não ganhamos, a gente estava bem otimista, bem empolgado com isso. A gente está faz tempo conversando com a Oculus, eu acho que seria uma tela do Pentacam super interessante, uma tela que você inserisse algumas poucas informações, né? Na verdade, algumas informações que a gente usa nem precisariam ser ditadas, porque elas já estão no Pentacam, paquimetria, ceratometria, nome, idade. Então, na verdade, você ia colocar o grau, só isso. Você ia colocar o grau do paciente e ela ia te dar tudo que a calculadora te fornece de resultados. Eu acho que seria uma tela linda do Pentacam, mas o pessoal da Oculus ainda não deu uma resposta para a gente. Quando você está desenvolvendo, você vai acabar tendo que falar muita coisa com os figurões, né? Tirar dúvida, pedir autorização, e às vezes eles vão te receber super bem, às vezes você vai receber um lido ignorado, né? Falou então. E tem que continuar, não tem que se abalar com isso, né? Isso é uma coisa que acontece mesmo, tá? Doação para Brascas foi uma coisa que quase aconteceu. Seria legal, porque daí a Brascas ia conversar com a Ascars, talvez a calculadora estivesse na Ascars hoje em dia, mas aí aconteceu uma série de problemas burocráticos mesmo e acabou que a doação não aconteceu. Não sei dizer se foi bom, se foi ruim, realmente não sei dizer. Ia ser duro perder o controle, né, da calculadora. Quando a gente lançou, tiveram alguns comentários, assim, digamos, não tão construtivos, né? Você tem que também saber lidar com isso. E grana vai embora mesmo, né? A gente tem uma perspectiva, sim, de reaver o que a gente investiu na calculadora até agora, mas provavelmente com formas indiretas, né? Mas quando você faz um app, acho que você não pode pensar inicialmente em ter lucro, não, porque é o contrário. Então, gente, era isso, era só para contar como foi o processo, como é que você, desde a ideia até a efetivação de um app. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Foi legal? Deu para... Sensacional, Henrique. Maravilha, muito obrigado, Marcelo. Eu já sou fã, como todo o Brasil, da calculadora, mas eu não sabia dos passos todos que você mostrou hoje. Muito legal, muito sabia legal. Que nem eu sabia, viu, Marcelo? Eu fiz essa aula assim, em 2 dias, fui juntando foto, fui levantando informações, pedi foto para você, inclusive, né? Foto para o André e tal, e levantando datas, e daí você fica até assustado como algumas vezes era rápido, né, a coisa, e outras vezes teve um lapso grande. Foi gostoso essa aula. Muito obrigado pela oportunidade, viu? O Márcio, chamei o Márcio também para comentar. Por favor, Márcio, obrigado por estar aqui junto. Bom, eu quero agradecer, Marcelo, pelo convite. É um prazer participar com vocês, é um prazer encontrar aqui virtualmente todo mundo. Eu conversei com o pessoal, né, quando vocês me convidaram, eu falei, o que eu vou falar, né, sobre o quê? Porque o Monsanto já explicou bastante, o Henrique falou sobre a calculadora, que, putz, é sensacional realmente, né? E é uma grande coisa que o nosso grupo acabou fazendo. O Henrique que
criou toda a ideia, a gente acabou investindo e comprando a ideia junto com ele. Mas o que eu queria falar é sobre a minha experiência também que eu tive de tentar inventar alguma coisa, né? Quando eu fui fazer meu fellow nos Estados Unidos, uma coisa que me chamou a atenção é como lá eles encaram diferente a medicina, né? O médico é um cientista, em primeiro lugar. É diferente da gente, né? A gente entra na faculdade, a gente entra na residência, a gente quer operar, a gente quer atender, a gente quer entrar no convênio, ter nossa clínica, e a gente não pensa de produção científica ou de invenções, né? E lá eles são muito voltados para isso. Então, isso é uma coisa que me marcou muito quando eu estava lá. Eu só queria aprender, eu não queria desenvolver nada, não queria criar nada, né? E daí, já depois de anos e anos trabalhando, né, eu reencontrei esses caras, né? O Monsanto, o Henrique, o Demas, o Fabrício, o Rafael e o Ricardo. E isso foi um estímulo muito grande para eu voltar a estudar, para eu voltar a gostar de ciência, que eu sempre gostei. E o Monsanto, né, que é o cientista maluco que fica criando tudo, né, ele veio cheio de ideias, tô criando tal coisa, e tô fazendo isso, e fui atrás de patente, não sei o quê. E isso me estimulou muito. Então, uma coisa, assim, tem bastante gente assistindo aí, talvez tenha residentes, enfim, uma coisa é se cercar de amigos interessados, sabe? Isso é uma coisa que te estimula muito a se manter atualizado, a se manter aprendendo sempre, que é muito importante. Nessa onda de criar alguma coisa, eu também acabei inventando alguma coisa e no caso eu posso mostrar que a experiência que eu tive, na verdade, com a criação de uma cápsula artificial, que não é do IDEA, é minha, eu vou acabar doando para o IDEA. Só que nessa experiência, eu participei de um concurso da Askers, né, que é o Winning Pitch, e onde eu fui tutoriado pelo presidente agora fugiu o nome da empresa, mas da Glaucus. E ele fiz algumas reuniões com ele por vídeo, né, e com a secretária dele para fazer uma apresentação. E eu fiz essa apresentação lá. Eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês. Eu não sei como compartilha a tela também. Vamos ver. Embaixo tem um verdinho ali, compartilhar a tela. Você consegue achar? Compartilhar tela. Isso. Achei. Beleza. Achei. E daí, compartilhar tela. Beleza. Deixa eu achar onde está aqui. Aulas. Ok. Só para mostrar para vocês, né, o que foi esse Winning Pitch. Então, eu criei essa... Vocês estão vendo aí? Dá para ver bem? Tá dando para ver, gente? Sim, perfeito. Sim, tá sim. Eu criei, então, essa cápsula, né? No caso, a ideia era, quando você rompe a cápsula posterior durante a cirurgia de catarata, e você quer colocar uma lente premium, por exemplo, uma tórica ou uma multifocal, e aí, né? Você não tem uma lente multifocal 3 peças e nem uma tórica 3 peças assim tão disponível, né? Então, a minha ideia era criar uma alternativa para isso, colocar uma cápsula lá e para tentar resolver essa história, né? E aí eu fiz essa apresentação, na verdade, eu acabei, se eu ganhasse o Winning Pitch, mas eu fui para a segunda fase, mas para a terceira fase, que era a apresentação lá direto, eu não fui classificado. Quando você tem uma rotura assim de cápsula posterior, é um desastre, né? E por isso que foi criado, então, eu desenvolvi essa cápsula artificial. E nessa apresentação, eu aprendi muita coisa. Eu não vou mostrar a apresentação para vocês, eu só vou passar a apresentação, mostrando qual que era a necessidade de um device desse, quanto que renderia de dinheiro, se o convênio cobriria isso ou não lá nos Estados Unidos, porque outra coisa que a gente não tem muita noção é que nos Estados Unidos, para uma coisa vingar, um device vingar, ele tem que fazer sentido monetário, né?
muito sentido monetário. E uma das coisas que acontece lá é que eles têm um pacote de cirurgia que está tudo incluído, certo? Tudo que você vai usar numa cirurgia de catarata já está incluído nesse pacote. A sua clínica vai ganhar $1.000, eu estou chutando, que eu não sei quanto é. Mas sua clínica vai ganhar $1.000 para resolver o problema do paciente. Se você gastar 1.200, o problema é seu. Se você ganhar 900, se você gastar 900, você está no lucro. E uma das coisas que eles tentam descobrir é se o seu device ele estaria incluído dentro do pacote ou não. Eles querem algo fora do pacote, que eles possam cobrar fora dos $1.000, né? Uma coisa que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi é que a minha ideia era fantástica. E eu achava que eu tinha resolvido o problema de todo mundo que fosse colocar uma multifocal e rompesse a cápsula posterior, né? Eu falei que se a Alcon ver isso aqui, eles vão querer vir conversar comigo na hora. E vão querer comprar a minha ideia. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Eu vou interromper aqui, mas só para vocês verem o que era a apresentação, que eu acabei não fazendo a apresentação. É bem trabalhoso fazer tudo isso. Deixa eu sair do compartilhamento aqui. Beleza, é só para vocês terem uma ideia o que era a apresentação, não era para mostrar o device em si, mas outra coisa que eu aprendi, então, é que a empresa, a indústria, durante uns bons anos, e isso no começo de 2000, que eu fui saber a história por causa do presidente da Glaukos, que acabou me contando, as empresas investiam numa ideia, qualquer que fosse a ideia. Eu tenho uma ideia de criar uma cápsula artificial. Ótimo, eles vão comprar a sua ideia, você vai ganhar dinheiro por causa disso, porque você teve uma ideia fantástica. Só que não durante muitos anos foi assim que aconteceu, só que a indústria acabou gastando muito dinheiro em projetos que não foram para frente, né? Então, atualmente, a ideia da indústria é investir, sim, eles continuam investindo em invenções, só que eles só vão gastar o dinheiro, colocar o dinheiro depois que o seu projeto está muito desenvolvido. Então, falando da ideia que eu tive, para vocês terem uma ideia, né, com os estudos que teriam que ser desenvolvidos, com os trabalhos científicos, com o aprimoramento de material e tudo mais, a previsão que o presidente da Glaukos fez que gastaria no meu projeto seria assim, em torno de $5 milhões. A partir daí, sim, desde que a gente conseguisse chegar numa fase mais avançada do estudo, do desenvolvimento do projeto, aí sim eu teria capacidade de vender para uma indústria. Ou seja, eles não investem numa ideia tão inicial, eles investem só quando já está quase pronto, que eles veem que realmente vai dar certo, que vai dar lucro, né? E mudou um pouco o meu conceito em relação a isso também, né? Sem contar o dinheiro, que o André já comentou. Para fazer a patente, que eu tenho a patente do Lenharos Capsular Bag, aí, eu gastei um pouco menos que o Monsanto, mas só de patente eu gastei em torno de $18 mil. Entendeu? Quando você está animado, você fala, não, vou gastar porque vai funcionar. Mas daí depois que não vai para frente, dói no bolso, sabe? Dói muito no bolso, porque vai muita grana, vai muito tempo. E são duas coisas que a gente não pode desperdiçar muito, né? Que é dinheiro e tempo, que a gente não tem. E daí que surgiu a ideia realmente do André, o Ademar, falaram, vamos montar um grupo. Eu topei na hora, porque eu acho que isso tem muito a ver com todos nós que fazemos parte do grupo Idea, né? E assim, para quem, na verdade, a ideia era passar como que funciona, né? Da onde surgiu o nosso grupo, e foi a partir daí, para tentar facilitar o desenvolvimento de projetos. Num grupo, as ideias são maiores, a empolgação é muito maior, igual a gente estava empolgado, e está ainda empolgadíssimo com a calculadora que o Henrique criou. Então, todo mundo deu um pitaco, mas ele que foi o brain a desenvolver a calculadora. Ele é o Pink, mas ele deveria ser o Brain. Eu acho que tem que trocar o apelido dele. Eu acho que está na hora de inverter isso aí. Tá bom, moçada? Era basicamente isso. Era só para dar uma ideia, uma história para vocês de do porquê de ter o grupo Idea. E se Deus quiser, nosso grupo vai para frente, sim.
A gente está bem empolgado. Não, eu acho as ideias de vocês sensacionais, todas elas. O grupo de vocês é muito legal, e é por causa de pessoas como vocês que a oftalmologia avançou. Vocês, Jack Copeland com retinoscópio, essas coisas, Jackson com cilindro cruzado, foram pessoas que pensaram no final dos anos 1800, começo dos anos 1900, e a gente foi avançando, e é assim que avança, entendeu? E custa dinheiro, custa tempo, e o que o Márcio falou é uma coisa importantíssima. Nosso dia a dia no Brasil, quem é oftalmologista, o médico no Brasil, você tem pouco tempo para pensar. Você tem muito tempo para trabalhar e você pensa pouco, na verdade, no seu dia a dia. E é uma coisa que eu estou insistindo muito com os residentes, nessa fase agora de pandemia, a gente está atendendo menos, né? Na PUC, por exemplo. Eu estou falando, olha, aproveita essa fase para vocês escreverem trabalho, para vocês conseguirem fazer algum desenvolvimento de projeto científico, porque quando acabar essa pandemia, quando voltar ao movimento normal na PUC e outros serviços de residência, vocês vão ter pouquíssimo tempo para estudar, vão ter que estudar, e aproveita agora que vocês estão com um tempo enorme aí, entre aspas, livre, né? Por falar em PUC, o Henrique foi nosso residente, com muita honra, o Rafael foi nosso residente também, então eu tenho um orgulho enorme de ter sido chefe de vocês, mais amigo do que chefe, na verdade. Obrigado por tudo aí. Nossa Senhora, foi uma honra. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar, Marcião, Henrique, André. Eu acho que eu queria... Pode falar, então, pode falar. Não, era só uma coisa que o Marcelo falou e que realmente o Lenharo falou, assim, o clique inicial foi meu realmente, mas uma vez que a calculadora começou a se desenvolver, todo mundo de fato ajudou demais, inclusive o Ricardo, que acabou optando por não entrar no IDEA, ele foi fundamental em alguns momentos ali no relacionamento com a Brascars. O Fabrício tinha uma tabela, uma versão da calculadora que eu brincava que era a tabela fabriciana, que ele inventou que ela tinha que sair de um jeito que você imprimisse em uma página só, para você poder colocar junto no arquivo do paciente. E, nossa, o Ademar trouxe o PSTA, trouxe vários conceitos assim, que eu acho que tinha que entrar na calculadora também. E o Lenhar o tempo todo ali junto com a gente. Então, todo mundo em algum momento ajudou e ajudou muito. Então, eu tenho certeza absoluta que se eu não estivesse dentro do grupo, a calculadora tinha morrido na fase de árvorezinha pequenininha, assim, alguém ia dar um chute nela e ia quebrar. Então, ela não ia ter chegado onde ela chegou fora de um grupo. Isso eu tenho convicção, eu queria só registrar isso. Legal. Eu queria só pegar um gancho do que o Márcio falou, né, da questão dos valores, né, do desenvolvimento de tecnologia. Eu acho que cada país, cada sociedade tem os seus prós e contras, né? Eu assisti no ano passado, e assisti até de novo agora um encontro virtual de uma organização que chama OIS, né? É o Ophthalmology Innovation Summit. E a gente acabou tendo, então, mais contato assim, com essa parte toda de desenvolvimento. E toda vez que a gente ouve alguém falando, né, o cara vai lá e apresenta o projeto dele. Você fala, legal, ele está mais ou menos na mesma fase daquele meu projeto tal, que começou, andou um pouco. Não é uma coisa que está pronta ainda, né? E aí o cara fala, aqui a gente já teve investimento de 7,5 milhões de dólares. Você fica olhando e fala, cara, onde que você conseguiu gastar esse dinheiro todo e chegar só até aí, né? É uma realidade tão diferente da nossa que é até estranho assim, para a gente, né? Mas, assim, no Brasil é aquela coisa, a gente tem a limitação financeira muito maior, mas tem a nossa criatividade, né? Eu acho que isso é um móvel que naturalmente leva a gente no dia a querer bolar coisas simples, né? A gente não tem nenhum projeto que envolva eletrônica, não que não possa ter no futuro, mas é tudo mais simples realmente, né? Que eu acho que é a característica, é o que a gente pode oferecer para o mundo, né? Acho que é por aí. Perfeito, perfeito. Gente, então, eu quero agradecer demais o André, o Márcio, o Henrique, grandes amigos, foi maravilhoso. É legal quando você joga umas ideias assim e a galera começa a pensar, abre a cabeça da pessoa, entendeu? Acho que isso é o principal. Eu vou encerrar a reunião, mas só para anunciar da semana que vem, nós vamos ter, então, a presença de um dos caras
que mais mexe com atropina na miopia, que é o Celso Cunha, de Cuiabá. Todo mundo conhece o Celso Cunha, então ele vai vir aqui com a gente semana que vem. E quem vai comentar vai ser o André Jorge, que é da USP Ribeirão, então vai ser maravilhoso também semana que vem. Então, meninos, obrigado por tudo, boa semana a todos, e a gente se vê terça-feira que vem às 20 horas. Obrigadão. Abraço. Obrigado. Valeu, Marcelo. Valeu. Obrigado.